Feche os olhos por um instante. Sinta o peso que o silêncio carrega quando você está prestes a reagir. É como se o corpo inteiro gritasse por movimento, por defesa, por um gesto rápido que alivia a tensão. Mas logo em seguida vem o vazio. Um vazio que não se dissipa com a resposta impulsiva, porque no fundo o que você queria não era vencer uma discussão, mas preservar a sua paz. Quantas vezes você se percebeu vivendo nesse estado de guerra interna, como se cada palavra dita contra você fosse uma flecha, cada olhar atravessado fosse uma sentença? O coração acelera, o peito se fecha, a respiração se encurta. E mesmo quando tudo ao redor parece calmo, por dentro você ainda carrega a sensação de que precisa se defender. Não é o mundo que te ataca, mas a memória do mundo que vive dentro de você. Esse estado constante de alerta não passa despercebido pelo corpo. A ciência já nos mostra, quando reagimos o tempo todo, o cérebro vicia no cortisol, o hormônio do estresse. A biologia entra em colapso silencioso, drenando energia, diminuindo a clareza mental e aprisionando você em um ciclo repetitivo de desgaste. Não são os acontecimentos em si que nos consomem, mas a nossa entrega automática a eles. E talvez o mais doloroso seja perceber que crescemos acreditando que reagir rápido é sinal de força. Quem rebate na hora, quem não deixa nada passar, é visto como alguém de poder. Mas se olharmos com honestidade, veremos que essa rapidez não nasce da consciência, e sim do impulso. É o sistema límbico, a parte mais primitiva do nosso cérebro, assumindo o controle. E o resultado? Respostas rasas, palavras que não expressam quem realmente somos, momentos que poderiam ser transformados em crescimento, mas se tornam apenas repetição. O que poucos percebem é que o verdadeiro poder está exatamente no oposto: o silêncio antes da resposta. A pausa que interrompe o ciclo, o não reagir. Isso não é fraqueza, não é passividade, não é indiferença, é escolha. É retirar a lenha da fogueira e permitir que o fogo se apague por si só. É controlar não o outro, mas a narrativa energética que circula dentro e fora de você. E aqui está o paradoxo. Quando você não reage, é exatamente nesse espaço de contenção que você começa a influenciar. O outro espera a sua explosão, mas encontra presença. Espera barulho, mas encontra silêncio. Espera descontrole, mas encontra estabilidade. Nesse instante, você deixa de ser refém da situação e se torna a raiz firme que sustenta o próprio campo de energia. Agora, imagine, como seria a sua vida se, em vez de reagir automaticamente, você aprendesse a observar primeiro? Se, em cada momento de tensão, respirasse fundo 3 vezes e desse ao corpo a chance de lembrar que não está em perigo real, que não precisa lutar ou fugir, mas apenas escolher? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o não reagir é como a chama de uma vela que não se apaga, mesmo em meio ao vento. O mundo sopra forte, tentando apagar sua luz. E ainda assim ela permanece, porque não depende do vento, mas da força silenciosa que a mantém acesa por dentro. E se a partir de hoje você começasse a cultivar esse poder invisível, não como um esforço heróico, mas como um gesto simples, um respiro, uma pausa, uma escolha de não entregar sua energia ao primeiro estímulo? Porque é nesse instante de quietude que você redescobre sua liberdade. Fomos educados em uma cultura que exalta a rapidez. Responder no mesmo instante, rebater sem pensar, levantar a voz para não ficar por baixo. Desde cedo ouvimos que quem demora a reagir é fraco, que quem engole a raiva está se diminuindo. Mas será mesmo que a força está no impulso? Ou será que essa pressa é apenas um disfarce para o medo de não ser ouvido? A neurociência nos mostra algo revelador. Quando reagimos de imediato, não é a parte mais sábia do nosso cérebro que fala. É o sistema límbico, responsável pelos instintos primitivos de defesa.
Ele dispara antes que a consciência tenha tempo de se manifestar. Assim, em vez de clareza, o que oferecemos ao mundo é apenas descarga emocional. É como se no lugar da nossa verdadeira voz, fosse o reflexo automático quem assumisse o comando. No fundo, responder rápido pode até parecer vitória, mas quase sempre é derrota silenciosa. O corpo fica exausto, a mente pesada e o coração carregado de palavras que não precisavam ter sido ditas. Quem nunca sentiu aquele arrependimento amargo, minutos depois de uma discussão, percebendo que a resposta imediata não trouxe alívio, mas apenas prolongou o conflito? Essa sensação é um lembrete de que a pressa rouba a profundidade. A verdadeira força não está na velocidade da reação, mas na profundidade da presença. É a pausa que nos devolve a liberdade de escolher. É o intervalo entre o estímulo e a resposta que revela maturidade. Quem consegue esperar um segundo a mais, respira não apenas para si, mas também para a situação inteira. Esse pequeno espaço abre caminho para uma energia diferente, menos contaminada, mais lúcida, mais alinhada com quem realmente somos. E talvez essa seja a virada mais importante. Entender que o silêncio não é ausência de resposta, mas uma resposta muito mais elevada. O silêncio é a recusa de entrar no jogo da pressa. É a recusa de se deixar arrastar pelo impulso do outro. É a escolha de permanecer inteiro, mesmo quando tudo parece pressionar para que se exploda. Pense nisso. Quantas vezes o silêncio protegeu mais do que qualquer palavra? Quantas vezes a pausa abriu mais portas do que a reação imediata? Se observarmos com atenção, veremos que a vida sempre nos dá a chance de esperar. É a mente ansiosa que insiste em correr, acreditando que só na velocidade está a segurança. Mas a verdadeira segurança nasce quando a resposta vem da consciência, não do reflexo. E consciência não tem pressa. Há um paradoxo silencioso que poucos percebem. O verdadeiro poder não está em responder primeiro, mas em sustentar a pausa. Não reagir não é sinal de fraqueza, mas de presença. É nesse espaço de contenção que nasce a clareza e, com ela, a possibilidade de transformar o rumo de qualquer situação. Quando você não reage, algo inesperado acontece. O outro espera o confronto, espera a devolução do ataque, espera a repetição do jogo que sempre se repete. Mas, de repente, encontra silêncio. Esse silêncio não é vazio, ele carrega densidade, carrega campo. É um silêncio que desarma, porque não devolve a mesma energia recebida. É como se, ao invés de jogar lenha na fogueira, você simplesmente retirasse as mãos e permitisse que as chamas se apagassem sozinhas. Essa pausa que parece tão pequena muda tudo no campo invisível da interação. O conflito perde força porque não encontra alimento. A crítica perde efeito porque não encontra eco. A manipulação se dissolve porque não encontra resposta. É nesse instante que você se torna o ponto de equilíbrio, o eixo que não gira junto com a tempestade. Na linguagem do coração e da mente, isso significa algo ainda mais profundo. Ao não reagir, você sai do modo de defesa e entra no modo de criação. O corpo deixa de disparar cortisol em excesso e o córtex pré-frontal, responsável pela clareza e pelo discernimento, ganha espaço. É ali que surgem as respostas conscientes, aquelas que não apenas protegem, mas transformam. O silêncio se torna escolha criadora. Imagine alguém tentando provocar sua raiva. Se você responde na mesma vibração, o conflito cresce e se torna maior que os dois. Mas se você sustenta a neutralidade, a raiva não encontra onde se fixar. Ela se dispersa, perde forma e a narrativa muda de direção. É como um espelho que devolve não a imagem distorcida do outro, mas a possibilidade de ele se ver com clareza. Esse é o poder invisível de quem não reage. Não se trata de dominar o outro, mas de escolher
qual energia você permite que permaneça no espaço entre vocês. É uma forma de liderança silenciosa, que não impõe, não controla, mas guia pelo simples fato de não se deixar arrastar. E aos poucos, essa prática se expande para a vida como um todo. Situações que antes eram gatilhos automáticos passam a ser portais de consciência. Palavras que antes te feriam deixam de ter o mesmo peso. O mundo continua sendo o mundo, mas você não vibra mais na mesma frequência de defesa. E nesse novo lugar você percebe: quem não reage não apenas preserva sua paz, mas também influencia o ambiente de uma forma muito mais profunda do que qualquer explosão poderia alcançar. Há um instante quase imperceptível entre o que sentimos e o que fazemos. É um espaço breve, delicado, que muitas vezes deixamos passar despercebido. Nesse intervalo, nasce a oportunidade de escolher, repetir o velho impulso ou inaugurar uma nova forma de existir. Quando o corpo é tomado pela raiva, pela ansiedade ou pelo medo, o primeiro reflexo é reagir. A respiração se acelera, o coração dispara, os músculos se contraem como se houvesse uma ameaça real à espreita. Esse mecanismo é herdado de tempos antigos, quando a sobrevivência dependia da rapidez da fuga ou da luta. Mas hoje, os perigos que enfrentamos não são feras selvagens, são palavras atravessadas, são atrasos, são cobranças, são lembranças. E mesmo assim, o corpo responde como se a vida estivesse em risco. A ciência explica: ao observar conscientemente esse processo, o cérebro muda de rota. O impulso nasce no sistema límbico, mas quando você sustenta a atenção no que sente, ativa o córtex pré-frontal, região ligada à lucidez, ao discernimento, à liberdade de escolha. É como se, ao testemunhar a emoção, em vez de se fundir a ela, você abrisse uma nova porta dentro de si. Transformar o impulso em observação consciente é, portanto, um treino de presença. Significa sentir o calor que sobe pelo corpo sem deixá-lo se transformar em explosão. Significa notar a onda antes que ela se torne mar revolto. É a arte de reconhecer que você não é a emoção, mas o espaço onde a emoção acontece. Esse gesto simples muda não apenas a reação externa, mas todo o campo interno. O coração encontra um ritmo mais estável, a respiração, antes curta e ofegante, se aprofunda naturalmente. A mente deixa de girar em círculos e abre espaço para percepções mais amplas. E nesse estado, a energia não é mais gasta em defesa, mas investida em criação. Ao invés de se perder na urgência de responder, você aprende a se reconhecer no silêncio. Essa observação não é fuga, não é passividade. É recalibração, é um retorno ao centro, onde as escolhas não nascem do medo, mas da clareza. Com o tempo, esse hábito se torna natural. O que antes era explosão se torna pausa. O que antes era reação se torna escolha. O que antes era prisão se torna liberdade. E é nesse instante, quando o impulso se transforma em consciência, que você percebe. Não é a situação que comanda a sua energia, mas a sua presença que define como a energia da situação se manifesta. Há algo profundamente simbólico em observar uma chama acesa. Ela é delicada, parece frágil, mas guarda em si um poder silencioso. Um simples sopro pode apagá-la, mas quando protegida, quando alimentada de forma constante, resiste mesmo aos ventos mais fortes. Essa imagem nos convida a refletir sobre a nossa própria energia diante do mundo. Muitas vezes, vivemos como velas expostas, vulneráveis a cada sopro de crítica, de ofensa, de contrariedade. Basta um vento atravessado e sentimos que nossa luz se apaga. O corpo enrijece, a mente dispara e a chama interior que poderia iluminar permanece oscilando entre o medo e a reação. E ao percebermos isso, surge a sensação dolorosa de não ter controle, de ser refém do que os outros fazem ou dizem. Mas existe uma forma diferente de se manter aceso. Não reagir
É como criar um espaço invisível de proteção em torno da chama. O vento continua existindo, mas já não encontra a mesma facilidade para apagar a luz. O mundo continua acontecendo, com suas pressões e exigências, mas você permanece presente, inteiro, sem ceder à tempestade. Esse é o verdadeiro significado de estabilidade, não a ausência de vento, mas a capacidade de permanecer iluminando, mesmo em meio a ele. A ciência nos mostra que, quando o coração e o cérebro entram em coerência, criamos um campo de energia mais estável ao nosso redor. Essa estabilidade não é apenas fisiológica, é também espiritual. Ela nos permite atravessar as situações sem perder o eixo, sem entregar nossa energia ao primeiro estímulo. É como se o corpo, a mente e a alma se unissem em um mesmo ritmo, sustentando a chama da consciência. A metáfora da vela também nos revela outro aspecto. Luz não precisa provar sua força, apenas existir. Uma chama pequena, constante, é capaz de iluminar um espaço inteiro. E, paradoxalmente, quanto mais você tenta provar sua luz, reagindo a tudo, mais vulnerável ela se torna. Mas quando você simplesmente a sustenta em silêncio, ela se torna farol. Talvez a grande virada esteja em perceber que não precisamos lutar contra o vento, mas aprender a permanecer acesos dentro dele. Não é resistência cega, não é endurecimento, mas suavidade firme, presença estável. A vida não deixará de soprar. O que pode mudar é a forma como você decide permanecer. E assim, o não reagir deixa de ser apenas uma técnica de controle emocional e passa a ser um modo de existir. Um estado de ser onde a luz permanece, onde a chama não se apaga, onde a presença se torna guia, mesmo em meio às tempestades. Chegamos ao ponto central dessa jornada, compreender que a verdadeira força não está na resposta imediata, mas no espaço silencioso que antecede qualquer reação. Esse espaço, tão discreto e muitas vezes ignorado, é onde se revela a liberdade interior. É nele que você deixa de ser marionete dos acontecimentos e se torna criador consciente da sua própria energia. Quando você escolhe não reagir, não é apenas um ato de contenção, é uma decisão vibracional. Você decide não entregar sua frequência ao primeiro estímulo, não permitir que o caos externo dite o ritmo do seu coração. Essa escolha não apaga a dor, não elimina a tensão, mas transforma o modo como elas atravessam você. E aos poucos, esse gesto simples vai se tornando um hábito, e o hábito se torna identidade. Você deixa de ser alguém arrastado pelos ventos e passa a ser alguém que guia sua própria corrente de energia. A ciência e a espiritualidade se encontram nesse ponto. Bruce Lipton nos mostra que as crenças moldam a biologia, que o ambiente interno pode reprogramar o corpo. Joe Dispenza ensina que, ao mudar pensamentos e emoções, alteramos literalmente o campo energético ao redor. Neville Goddard dizia que a imaginação é a força criadora da realidade. Em todos esses ensinamentos, há um fio em comum. A realidade não é definida pelo que acontece, mas pela forma como você se posiciona diante do que acontece. Não reagir, portanto, não é omissão, é presença ativa. É como se você dissesse silenciosamente ao mundo: eu escolho não me perder no que me fere, escolho permanecer onde minha essência ainda brilha. Essa decisão muda não apenas o instante, mas todo o campo ao seu redor. Relações se transformam, conflitos se dissolvem, o corpo encontra novo equilíbrio, e talvez o mais belo seja perceber que esse poder não é visível, não chama atenção, não é reconhecido de imediato. Ele é invisível porque acontece dentro, no espaço íntimo da consciência. Mas justamente por ser invisível, ele é indestrutível. Nada pode tirar de você o poder de escolher como responder à vida. Agora deixe que essa ideia ressoe em silêncio por alguns segundos. Quantas situações da sua vida poderiam ser transformadas se,
em vez de reagir automaticamente, você simplesmente sustentasse sua presença? Quantas palavras não ditas poupariam dores? Quantos silêncios ofereceriam mais cura do que qualquer explicação? Quantas batalhas se dissolveriam antes mesmo de começar? O poder invisível de não reagir não é sobre controlar o outro, mas sobre permanecer inteiro. É sobre criar espaço para que sua energia se torne guia e não refém. É sobre aprender que a verdadeira força nunca se prova no grito, mas se sustenta no silêncio.